A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo sábado, né, para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero aqui da parte de Deus trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida, algo que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai compartilhar essa palavra com muita gente, porque o que Deus nos entregou, o que o Senhor nos entregou é maravilhoso. Sem demoras, aqui em Juízes, capítulo 6, no versículo 7, diz assim o texto: Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da terra da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Os expulsei e dei a vocês a terra, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Vocês não deram ouvido à minha voz. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou da terra do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Então disse o Senhor: já que eu estou do seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um homem só. Olha que coisa, que texto maravilhoso, que texto impactante é a palavra. Meus queridos, eu quero falar, dentro dessa palavra que o Senhor nos entregou, sobre os feitos de Deus. Meus queridos, voltando um pouquinho lá atrás, lembrando sobre feitos de Deus, é lá no livro do profeta Jonas, né? Um dos maiores feitos, né, de toda a Bíblia, né? Um livro muito pregado, a palavra de Deus muito pregada. Lembra que o Senhor usa um profeta para livrar Nínive da destruição já constatada, ou seja, né, Deus chega para Jonas e fala: Jonas, você vai até a cidade de Nínive e você vai pregar a minha palavra, porque em 40 dias eu vou acabar com tudo ali. Se eles não se converterem, eles vão acabar com tudo. E os ninivitas, naquela época, a sede, né, do reino assírio, os ninivitas eram o rei ninivita era um homem muito cruel, principalmente com os seus adversários, ou com os povos, né, que eles subjugavam, principalmente Israel e os outros povos ali que ficavam, né? Então os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade. E Deus manda Jonas para lá, e todos sabem da história que Jonas tenta fugir, e aí Deus movimenta as águas ali, o mar, arranca Jonas de dentro do navio. Jonas cai dentro de um ventre de um grande peixe, e ali ele se arrepende, e aquele grande peixe, que seria a baleia, né, por sinal, o joga na praia de Nínive.
né? E ali Jonas prega para o rei ninivita, e aquele povo ali se arrepende, né? Se arrepende e dá duas lições ali, né? Porque Deus mostra para Jonas que ele ama todos incondicionalmente, né? De amar ele antes, né? Então, ou não amá-lo, né? Deus ama todos incondicionalmente, e mostra para Jonas isso, e fala para o profeta, fala, olha Jonas, eles também têm direito à salvação, eles não me conhecem, é um povo pagão, é um povo cheio de idolatria, cheio de mal no seu coração, mas eu amo porque são minhas criaturas. Então, a partir do momento que o rei ninivita se converte, né, e ele aceita ali, né, Deus, o Espírito Santo de Deus já tinha trabalhado ali antes de Jonas chegar, já tinha trabalhado no coração daquele povo ali, né, para aceitar a boa palavra do Senhor. E ali o rei ninivita coloca todo o povo em pano de saco, e ali eles clamam um jejum, e eles se prostram, se arrependem, e ali o Senhor salva uma nação inteira, né? Um dos grandes feitos do Senhor, né? Ele usa um profeta para fazer isso, né? Um outro grande feito do Senhor foi no próprio Egito, né? Onde Deus usa um príncipe do Egito, né? Moisés era hebreu, né? Filho de uma hebreia, mas Moisés ele foi criado dentro dos palácios de Faraó, ou seja, enquanto ali, né, Faraó subjugava o povo de Deus, Moisés estava sendo criado dentro dos átrios ali dos palácios de Faraó, sendo treinado para uma grande obra, uma grande missão, que anos mais tarde isso ia acontecer. Então Deus esconde o próprio Moisés dentro vamos dizer, ali do ninho ali da serpente, né? Ou seja, ele ficou guardado pelo Senhor ali, cresceu ali, aprendeu muito sobre administração, de conduzir o povo, de lutar, né? Ou seja, Deus forjou Moisés ali debaixo das barbas de Faraó, né? Para ser o libertador do povo do Senhor, né? Então o que ele faz? A primeira coisa que o povo fez, antes de tudo isso, o povo começou a clamar a Deus, pedir perdão ao Senhor, buscar que Deus mandasse o libertador. Deus ouve e Deus levanta o príncipe do Egito, né? Deus os tira do cativeiro, e eles saem do cativeiro com muito carregado de ouro, ou seja, com muitos despojos, né? Eles não saem de mão abanando, né? Olha o que Deus faz, ou seja, Deus ele supre todas as necessidades no deserto, ele dá pão, dá água, ensina-os a adorar ao nome do Senhor. Meus queridos, olhando para essas duas lições aqui sobre os feitos de Deus, a primeira coisa que sempre a palavra de Deus fala é que Deus ele nos ama incondicionalmente. Ele ama você incondicionalmente de amá-lo ainda. Ele ama você mesmo você não conhecendo ele. Mas ele vai ter um encontro com a sua vida. Ele vai, mesmo que você não aceite, né, hoje o Senhor do jeito que você pensa, ou você adora, achando que está adorando, não. Achando que está adorando o Senhor da maneira correta, não. Mas Deus vai te mostrar a verdadeira adoração que Ele quer, que Ele exige de você. Ele quer Ele quer andar do seu lado. O Senhor não está preso a altares. O Senhor, Ele anda contigo. Ele é um Deus vivo e poderoso e maravilhoso. Ele é um Senhor cuidadoso, é um Senhor zeloso para a sua obra. Ele zela pela sua vida, Ele cuida de você. Então, Ele quer realmente que você o adore, que você ande com Ele, que você medite na palavra dEle, que você aprenda dEle, que Ele é manso e puro de coração. Ele ama toda a sua criação, Ele ama você. Existem duas coisas
mas muitos diferentes, que se chama criatura de Deus e chamados filhos de Deus. Criatura de Deus, todos os homens são. Todas as criaturas da terra, tanto homens como animais, são criaturas porque foram feitos por Ele. Mas os verdadeiros filhos são aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí são chamados de filhos de Deus. São herança do Senhor. Nós que cremos no Senhor, que cremos no seu Filho, no Senhor Jesus, que foi lá na cruz, que pagou pelos nossos pecados, nós somos chamados de filhos de Deus e co-herdeiros da salvação, meus queridos. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor não quer condenar, não quer, Ele quer tirar-nos da condenação eterna, que o mundo já está no maligno. Olha, em Moisés, Deus mostra que Ele é um Deus zeloso, que Ele não suporta a opressão, Ele não suporta o jugo em cima daqueles que são mais fracos, né? Deus abomina a opressão, meus queridos. Deus abomina. Nós aprendemos que Ele é um Deus zeloso, Ele é Deus compassivo, Ele é um Deus justo e fiel. O Senhor é um Deus justo e fiel. Ninguém oprime, ninguém o oprime, e ninguém também oprime aqueles que são do Senhor. Sabe, meu querido, eu não sei o tempo que você está. Talvez você está passando por um momento de aflição, um momento de opressão, um momento na sua vida de injustiças. Mas saiba que o Senhor, Ele contempla tudo isso. E o tempo da opressão, o tempo da injustiça, o tempo do enfado sobre a tua vida vai acabar, diz o Senhor para você. O tempo está acabando. Aquele que te oprime, aquele que te subjuga, aquele que é injusto contigo, sabeis que o Senhor maior é aquele que está conosco. Diz o Senhor para a tua vida. Sabeis que o Senhor é o Senhor justo, é aquele que não deixa. E aqui Faraó, lá na época quando Deus levanta Moisés, o Senhor colocou um basta naquela situação com o Faraó. Falou: até aqui você subjugou o meu povo, você foi injusto contra o meu povo, mas hoje eu coloco um basta, porque sou eu o dono deles. Então sabeis que você tem um dono chamado o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Você é dono, você é co-herdeiro da salvação. Então o sangue do Senhor Jesus te livrou de todo o pecado, de todo o jugo, de toda a injustiça. Sabeis que o Senhor sabe sim o que está acontecendo sobre a tua vida. Ele não está cego sobre aquela situação, mas sabeis que há um tempo para todas as coisas. O Senhor está entrando na tua causa, meu querido e minha querida. E um outro grande fato também que Deus faz foi na vida de Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um lavrador. Deus escolhe Gideão, um lavrador, para libertar também o povo. Para libertar o povo, como o profeta Jonas libertou o povo com uma palavra, com uma pregação. Moisés conduziu o povo pelo Egito e o libertou das mãos de Faraó. Gideão também libertou o povo de Israel das mãos dos medianitas. Então saiba, meu querido, que também Deus usa homens para nos libertar do jugo humano, do jugo de opressores. Olha o que Deus fez. Gideão era um lavrador, ele estava lá no lagar batendo trigo para guardar contra os medianitas que vinham como gafanhotos para saquear Israel, tirar tudo que Israel tinha, a sua colheita, o seu gado, tudo que Israel tinha, e deixava Israel destruído. De tempos em tempos, os medianitas vinham e faziam isso. Mas por que isso estava acontecendo? Porque ali Israel, depois de um tempo que saiu do Egito, né, Israel voltou às suas práticas de idolatria. Voltou às suas práticas de idolatria. Ali no arraial de Israel, onde Israel estava ali, tinha um altar ao deus Baal. O próprio pai de Gideão, ele tinha uma estátua de adoração a Baal.
Olha para você ver. Então o povo saiu do Egito, foi liberto do Egito, viu as maravilhas do Egito, que Deus fez no deserto, ensinou a eles não mais cultuarem aos deuses do Egito, né? Se libertar da idolatria. Mas mesmo assim, depois de um determinado tempo, o povo voltou a praticar as velhas coisas. Meu querido, não volte a praticar as velhas coisas que você fazia no passado. Deus já te libertou de todas elas. Você já é conhecedor da palavra de Deus. Por que você está voltando aos velhos hábitos de práticas? Por que você está afrontando o Senhor que te libertou, que tirou da terra do cativeiro? Não é verdade? Às vezes a gente se cai, né? Tem algumas coisas que às vezes a gente volta ao velho homem, e em Jesus nós somos novas criaturas, diz o Senhor. Agora, por que o Senhor nos liberta? E por que a gente tem que voltar às velhas práticas? O homem, por que tem que fazer isso? Porque não foi verdadeiramente convertido, não teve uma experiência maior com Deus. Aqui, quando Deus fala aqui para Gideão, falou: Gideão, é você que eu quero. E Gideão fala assim: eu sou o menor, a minha família é mais pobre aqui de Manassés, né? Aqui a minha família é mais pobre, Senhor, de Manassés, da tribo de Manassés. E o Senhor está me chamando, eu sou um lavrador. E o Senhor falou assim: Gideão, olha o que ele diz aqui no texto assim, ó. Gideão respondeu: ah, Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, que era uma das 12 tribos, né? E eu sou o menor da casa do meu pai, disse Gideão ao Senhor. E o Senhor respondeu a Gideão: já que eu estou do seu lado, diz o Senhor, você derrotará os medianitas como fosse um homem só. Ou seja, maior, meu querido, é aquele que está conosco do que as que estão no mundo, do que os nossos opressores, do que aqueles que nos subjugam. Maior é o Senhor conosco, é maior de qualquer exército. Só que infelizmente nós estamos errando, ou seja, nós não estamos buscando ao Senhor como nós deveríamos. Nós não estamos meditando na sua poderosa palavra, nós não estamos buscando a Ele como Ele quer que nós buscamos. Ele quer nos ensinar um caminho, Ele quer nos dar o melhor dessa terra, só que nós esquecemos dele. O mal do homem, em todas as épocas, você vê na Bíblia isso, né? Os altos e baixos de Israel, tempos estava com Deus, tempo abandonava Deus, tempo voltava ao arrependimento, Deus vinha e perdoava, depois de um tempo pecava novamente. Israel teve em toda a sua história altos e baixos com Deus. O homem é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa, não é isso, meu querido? Às vezes nós vemos lá algumas situações, né? Nós vemos assim, o homem, ele sempre tem aqueles altos com Deus, mas dali a um tempo algumas coisas do mundo o iludem e ele abandona o Senhor. Paga um preço muito alto, paga um preço. Se arrepende, o Senhor é misericordioso para o arrependimento, mas nós não precisamos pagar preço. Para que você está sofrendo? Talvez o erro maior é você que está cometendo. Você se esqueceu dos feitos, dos grandes feitos que o Senhor já fez na tua vida. E você está pagando um preço agora muito alto. Por quê? O Senhor está despertando você novamente. Volte-se a mim e eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Então, é tempo de se voltar a Deus. Muitas coisas nos dias de hoje, meu querido, minha querida, tem iludido o homem, o inimigo tem colocado na frente do homem, para que o homem se afaste, se esqueça daquele que o libertou do cativeiro. Se esqueça do Deus Todo-Poderoso, se esqueça do Senhor Todo-Poderoso. Meu querido e minha querida, se volte rapidamente a Deus. Aqui, Gideão fez prova com Deus e Deus confirmou as provas. E Gideão entendeu que era realmente Deus com ele. E quando Gideão reúne o exército, primeiramente vem 32 mil homens. E Deus fala assim: olha, Gideão, eles são muitas pessoas. Porque se eles ganharem,
Eles vão dizer que foi pela força do braço deles. E eu não quero isso. Eu quero que eles se voltem a mim como eles se voltaram um dia lá dentro do Egito. Eu quero que eles se arrependam, que eles eliminem de si os altares de Baal, os altares da deusa Aserá. Então, Deus está querendo que nós voltamos. E o que Deus fala ali para Gideão quando chama Gideão? Deus fala assim: a primeira coisa que você vai fazer, Gideão, você vai destruir os altares de Baal e a coluna da deusa Aserá. E aí, dessas madeiras, você vai construir um altar para mim. Você vai construir um altar para mim, porque eu estou edificando novamente, eu estou voltando a viver no arraial com o meu povo. É isso, Deus queria ser honrado perante o seu povo. Será que você tem honrado? Nós temos honrado ao Senhor como nós deveríamos honrá-lo? Será que nos altares da vida, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na onde você está, o altar chamado César, chamado João, chamado Pedro, chamado Maria, chamado Solange, chamado qual seja o seu nome, será que esse altar aí tem adorado ao Senhor aonde você está? Será que é isso que o Senhor deseja de você, meu querido e minha querida? É isso que o Senhor deseja, que o teu altar realmente represente Deus na vida dos outros. Que o teu altar não é simplesmente ir e ser um religioso dentro de igrejas, mas que você honre o nome do Senhor aonde você passar, que você honre o nome do Senhor aonde você estiver, que você seja a luz de Cristo aonde você pisar. É isso que o Senhor deseja, que o teu altar seja reconstruído para a glória do Senhor. Não pode morar dentro do altar outros deuses, o Deus da vaidade, o Deus da soberba, o Deus da ira. Nós temos que matar esses deuses, o Deus da arrogância, o Deus do egoísmo. Nós temos que matar em nome de Jesus esses deuses. Nós temos que nos renunciar a cada dia. E o que o nosso altar realmente viva o Senhor Jesus, viva o Senhor Deus de Israel, o Deus de todos nós, meus queridos. É esse altar que nós temos que edificar ao Senhor. E ali, quando Gideão faz isso, ele elimina os altares e constrói um altar para o Senhor. O povo meio que se revolta. Mas Gideão, Deus estava com Gideão, e Gideão convence o povo. Convence o povo que o Senhor voltou e ia entregar os medianitas nas mãos deles. E a primeira reunião que teve, levantou 32 mil homens e Deus falou: não quero, porque eles vão achar que é eles, que com a força dos braços deles, que eles vão ganhar. Não, tem muita gente ainda, Gideão. Dali a pouco reuniu mais gente, colocou na beira de um lago lá, faz eles tomar água. Aquele que beber com a sua língua, como um cão, você tira eles de lado. Mas aquele que pegar com a concha da sua mão a água, aquele você separa para mim. E as pessoas estavam tão presos estava tão subjugado pelos costumes do Egito, ainda eles estavam presos pelos costumes, que eles bebiam água como se fossem animais, né? Mas aqueles que o Senhor levantou, ficaram 300, eles pegavam a água com a sua mão, lá na beira da água, e colocavam. Deus entendeu que aqueles homens eram os homens que deveriam ir à frente de batalha. E o que aconteceu? Aqueles homens foram, segundo a ordenança do Senhor, eles chegaram, lutaram contra os medianitas e venceram 300 homens pela estratégia do Senhor. Meus queridos, Deus os feitos de Deus são maravilhosos. É só nós colocarmos à disposição para que Ele faça da nossa vida o que Ele quer. Então, meu querido, peça perdão ao Senhor, fala com o Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência forte com Ti, Pai. Eu quero que o Senhor nos mostre, eu quero que o Senhor me mostre qual é a Tua vontade para a minha vida.
Para o profeta Jonas, Deus levou a palavra para um povo. Para Moisés, ele foi o libertador do Egito. E para Jonas e para Gideão, Deus faz o povo voltar a adorar a ele novamente. Os livra das mãos dos medianitas e faz o povo a voltar a adorá-lo novamente. Restitui os altares do Senhor. Grandes feitos o Senhor tem feito na nossa vida, na tua vida. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito, e talvez está faltando nós voltarmos a Ele e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, né? No nosso trabalho, pelos livramentos. Sabeis que o Senhor é contigo. Maior é aquele que está conosco do que com os outros. Maior é aquele, porque o Deus de Israel é o guarda que não dorme. É aquele que vigia a tua vida, aquele que guarda a tua vida, aquele que nos ama a todo tempo. Sabeis que o Senhor é contigo, mas se volte a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Que os grandes feitos do Senhor sobre a tua vida, que Ele mostre a sua luz a você, e que os grandes feitos do Senhor sobre a tua vida faça que você abençoe a muitas pessoas. Que você entenda que o Senhor, Ele ainda faz no nosso meio nos dias de hoje, como na época dos profetas, na época dos príncipes, na época dos guerreiros, Ele fez. Ele não dorme, Ele é aquele que está conosco a todo tempo. E você tem o Espírito Santo de Deus que reina dentro de você. Converse com Ele, converse com o Senhor Jesus, converse com o Pai Eterno. Sabeis que o Senhor é contigo, que os seus grandes feitos na tua vida serão muito maiores do que você imagina. Que Deus te abençoe nesse sábado, que você medite nessa palavra, que você medite lá em Juízes, capítulo 6, e você vai ver quão maravilhoso é servir ao nosso Senhor. Um ótimo dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que Deus faça grandes feitos sobre a tua vida. É o meu desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.